Você sabia que a pessoa hoje considerada pobre, classe baixa, um trabalhador comum que vive talvez de 1, 2 até 3 salários mínimos, ele hoje é mais rico do que a maioria que era considerada classe média há 30, 40 anos? Você sabia disso? O trabalhador hoje, considerando os bens e os serviços, as coisas que ele pode desfrutar com a sua renda, não estou dizendo que ele é rico. Ele ainda é considerado pobre diante da situação vigente. Mas comparado ao modo de vida e o que havia disponível há 30, 40 anos atrás, ele hoje vive melhor do que quem vivia e era considerado classe média naquela altura. Isso não é apenas uma estatística, isso não é apenas um estudo. Eu posso testificar sobre isso porque eu cresci com familiares, parentes e amigos, não é? Meu pai sempre foi muito trabalhador, uma pessoa dedicada, uma pessoa que levantava às 5 da manhã, uma pessoa que não tinha dia, hora para trabalhar, era todo dia, toda hora. Não deixou faltar nada para nós, mas nós vivíamos assim, no conta-gotas. No conta-gotas. Quando conseguíamos, era um par de sapatos por ano. Quando tinha uma roupa, tinha que emprestar a roupa para o irmão. O irmão tinha que vestir a mesma roupa. Porque era a situação da época. Hoje, a maioria das pessoas na mesma situação que nós vivíamos, que trabalha, que tem alguma renda, ainda que considerada baixa pelos padrões de hoje, pelo custo de vida de hoje, a pessoa tem lá no seu armário a roupa dela, ela tem os sapatos, ela pode escolher. Por quê? Porque a vida hoje é uma vida, materialmente falando, com mais acessibilidade. Claro que também os ricos estão bem mais ricos. Mas os pobres também não estão tão pobres como éramos lá atrás. Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que não importa a condição material do lado de fora, como a Bíblia diz, sempre haverá pobres. E sempre haverá pessoas insatisfeitas, quer sejam pobres, quer sejam classe média, quer sejam ricos, elas vão sempre ser consideradas insatisfeitas ou abaixo daquilo que poderiam ser. O desempregado, ele quer um emprego. O que ganha salário mínimo quer ganhar um pouco mais. O que é considerado classe baixa quer subir para a classe média. O classe média quer ser rico. O rico quer ser milionário. O milionário quer ser bilionário. O bilionário quer ser super rico. Quer entrar para a lista da Forbes. E assim por diante. E nunca para, nunca cessa. E por que nunca cessa essa concorrência, essa competição? O Salmo 73 traz a resposta para nós. Olha só o que diz o texto sagrado. O salmista Asaf disse assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Ou seja, Asaf, mesmo sendo um homem de Deus, ele era um músico, ele trabalhava no templo, ele era um escolhido, um homem sábio, um profeta, um homem entre poucos. Mas quase ele tropeçou, quase caiu, perdeu tudo na sua vida, especialmente a sua comunhão com Deus. Por quê? Porque ele ficava olhando a prosperidade dos ímpios, daqueles que não obedeciam a Deus, não tinham temor nenhum a Deus, mas prosperavam. Então Asaf ficou olhando, como é comum ao ser humano. Você olha uma pessoa que às vezes não trabalha tanto quanto você,
uma pessoa que não vive uma vida reta como você procura viver, uma pessoa que não vive na honestidade, etc., mas parece que ela tem muito mais, uma vida muito melhor que a sua. E você olha para ela e fica com inveja, ou no mínimo fica se perguntando por quê? Por quê? Por quê? Por que ela tem e eu não tenho? Por que eu não consigo? Porque para mim tudo é mais difícil. Você fica nessa questão. E nessa questão, você, sem perceber, desperta dentro de si uma inveja. Mas uma inveja que se despertou pelo quê? Pelos olhos. Os olhos. Você ficou olhando, você ficou observando. E é como eu falei há pouco, não importa se a pessoa ela vive numa classe baixa, média ou alta, ela está sempre olhando para quem está melhor do que ela. Ela não olha para como ela está, ela não olha para a sua situação. Eu tenho o que eu preciso? Eu tenho o que eu preciso. Eu tenho tudo o que eu quero? Não, não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho tudo o que eu preciso. Então, graças a Deus. Graças a Deus pelo pão de hoje. Vamos em frente. Ela não olha para si, ela olha o brioche, o pão doce do outro. Ela olha o panetone do outro. Não, por que eu tenho só pão com manteiga e o outro tem panetone? Não, eu quero panetone também. Aí ela compra o panetone. Daqui a pouquinho ela, não, eu quero panetone com cobertura de chocolate. Por que eu não tenho panetone com cobertura de chocolate? Então agora quer um panetone com cobertura de chocolate. E assim vai. Sempre querendo aquilo que ela não tem. Sempre olhando o que o outro tem que ela não tem. E assim ela vai tropeçando, escorregando, trazendo para si muitas dores. E o pior, desenvolvendo em si um péssimo vício. Péssimo, um dos piores vícios que o ser humano pode desenvolver. Não, não é droga, não. Não é bebida, não é alcoolismo, não. Não é jogo online, não. É a ingratidão. É um dos piores vícios que a pessoa pode ter. Ela é ingrata. Ela é ingrata pelas pessoas que a ajudam, que ela tem ao seu lado. Ela não reconhece o bem que ela recebe, os privilégios. Ela não reconhece o pão de cada dia. Ela está sempre olhando o que ela não tem. Então está sempre insatisfeita, reclamando, murmurando e se matando de trabalhar, de correr atrás de dinheiro, porque ela pensa, é o dinheiro que vai me trazer aquilo que eu não tenho. E nessa corrida louca, que não tem fim, porque é uma corrida atrás da própria cauda, quanto mais você corre, mais a cauda corre de você. Nessa corrida louca, muitos perdem a vida. Perdem a vida. Porque por bobagem. A pessoa faz qualquer negócio por um pouquinho mais de dinheiro. Qualquer negócio ela vende a alma às vezes por causa de dinheiro. Ela vende os princípios dela, ela abre mão dos princípios dela. Ela abre mão de tudo em troca do dinheiro, porque ela pensa, é isso que vai me dar aquilo que eu ainda não tenho. E quando eu tiver aquilo que eu ainda não tenho, aí eu vou ser feliz. Só que ela descobre que é um abismo, é uma fumaça, é um algodão doce. Sabe o algodão doce? No parque, lembra quando a gente ia no parquinho de diversão e aí tinha aquela máquina que o algodão doce girava e o vendedor colocava lá o palito e ele enrolava e o palito ia crescendo com aquele algodão doce azul, rosa e tal. E daqui a pouquinho ele dava o algodão doce pra gente, grandão. E aí a gente pegava, colocava aquilo na boca, desaparecia. Era doce na boca. Daqui a pouquinho aquele palito cheio de algodão desapareceu. Acabou. É assim. A vida material, a vida deste mundo, a vida física é assim. Você toma posse como um menino no parque de diversão, pega o algodão doce e todo feliz, lambuza sua boca. Daqui a pouquinho ele olha, o palito está seco. Não tem mais nada. E agora ele quer outro algodão doce. Então, preste muita atenção, porque talvez aí esteja uma das raízes da sua ansiedade, da sua infelicidade, do seu vazio, das suas invejas, ciúmes, da competição sem fim que você se encontra
concorrendo com outras pessoas. Às vezes você compete com o irmão, você compete com a irmã dentro da sua própria casa. Você compete com o seu vizinho, você compete com a pessoa da igreja, você compete com o colega no trabalho, você está competindo com tudo e todos. E não sabe que, na verdade, você está competindo com a sua vaidade. E você nunca vai ganhar essa corrida. Nunca. Porque quando você tomar posse daquilo que a sua vaidade diz que você tem que ter, ela já inventou outra vaidade, que você agora vai ter que correr atrás de novo. Você nunca vai ganhar essa corrida. Então a palavra de Deus nos ensina o quê? Nos ensina na sabedoria do Senhor Jesus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E a sábia oração de Agur, que orou e disse assim: duas coisas te pedi, mas não me negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Quer dizer, a primeira coisa que ele pediu, não quero vaidade nem falar mentira. Eu não quero ser vaidoso e nem ser mentiroso. E segunda coisa, não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negue e venha dizer: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Então, olhe para você, seja grato pelo que você tem. E se você não tem alguma coisa que você deseja, pergunte-se: eu tenho o que eu preciso? Se você não tem o que você precisa, então peça o pão de cada dia para Deus. Ele sabe dar o pão aos seus filhos. Mas se você não tem tudo o que você quer, eu arrisco dizer, ninguém tem tudo o que quer. Ninguém. Nem Deus tem tudo o que ele quer. Porque Deus quer a salvação de todos. E a maioria, infelizmente, não quer dar a vida para ele. Então, pense no que você tem. Seja grato pelo que você tem. E vigie os seus olhos para não ficar bisbilhotando, espiando a vida dos outros, porque ali é escorregadio e você pode cair e perder a sua vida. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.